Deus é bom. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o Senhor Deus nesta noite. Pode se assentar em nome de Jesus, glorificando e exaltando ao Senhor. Aleluia. Estou muito feliz, irmãos, neste dia, a qual Deus preparou, esta rica oportunidade de poder estar ministrando a palavra do Senhor. Não foi um dia fácil. Hoje passou por algum momento em passar a palavra para o pastor Renato, entregar para ele o esboço e falar: pastor, está tudo organizadinho aqui, eu acredito que o senhor vai conseguir desenrolar, né? Mas aí eu comecei ali naquele momento meditar com Deus. Esse feriado eu passei um pouco ruim da garganta, resfriado. Eu falo que é gripe, a Kelly fala é começo de resfriado. Isso aí é resfriado, larga de frescura. E aí eu com a garganta ruim, né? Falei, vou ministrar a palavra de Deus, a garganta aqui e tal, e amém. A palavra já estava engatilhada, já o que Deus tinha colocado no meu coração. E hoje pela manhã, ontem eu fui dormir, aquela tosse, aí ela me deu um xarope abençoado, consegui melhorar ali um pouquinho. E quando foi hoje pela manhã, levantei para ir trabalhar, e na primeira peça ali na empresa, sentadinho, sem pegar peso, sem nada, veio a dor na lombar. Aí eu já comecei a cantar aquele louvor, né? Havia um homenzinho torto, orava. Porque quando ataca, irmãos, a dor na lombar, a hérnia de disco ataca, e ali eu falei, Senhor, eu vou passar para o pastor Renato. E ali Deus começou a tratar no meu coração sobre esta palavra. Porque, irmãos, desde o momento em que eu comecei a preparar, a orar a Deus, esta palavra veio de encontro à minha vida. E domingo ela foi confirmada através da Rafaela. A Rafaela, ela chegou aqui e abriu a palavra, eu falei assim, olha aí minha pregação, Senhor. Mas eu falei, Senhor, eu vou lá nem que seja para ficar sentado na cadeira e ministrar a tua palavra lá em cima hoje. Hoje o cajado vai estar comigo em nome de Jesus. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Aleluia. Mateus 16, 24. Glórias ao Senhor. Obrigado, Bruno. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu vou ler mais uma vez, amém? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Jesus nesta noite? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, uma palavra onde todos nós aqui já a conhecemos. E nós estamos hoje diante de uma palavra onde Jesus estava falando com os seus discípulos. Porque acredito eu que através desta conversa havia um propósito para com aqueles discípulos. E Jesus ele estava deixando bem claro para eles: vocês querem me seguir? Vocês querem vir comigo? Vocês querem andar nos meus caminhos? É simples. Renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Hoje nós estamos dentro da casa do Pai, dizendo que nós somos seguidores de Jesus. Que nós seguimos os passos de Jesus. Só que não é bem assim, irmãos. Para que você venha seguir os passos de Jesus, existem requisitos. Não é de qualquer maneira. Não é do jeito que o irmão Kevin explanou aqui hoje sobre o mundo aí fora, que dizem que serve a Jesus e seguem da sua maneira. Jesus ele foi bem claro quando ele disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. E hoje em dia, irmãos, nós vivemos diariamente em prol desta renúncia. Eu gostaria de dar um tema a esta palavra, que diz assim: renúncias para um propósito. Renúncias para um propósito. Todos os dias, irmãos, nós temos que fazer renúncias. Nós temos que fazer escolhas em prol de um propósito maior. Quando se há a palavra renúncia, eu acredito que quando você está renunciando algo, talvez é algo que para você é bom, que para você vai te satisfazer, mas quando você abre mão daquela coisa ou daquela situação, é em prol de um propósito maior. Então toda renúncia,
ela vem constituída através de um propósito. Se nós estamos aqui hoje dizendo que seguimos Jesus, nós estamos seguindo a Jesus em prol de um propósito. Você sabe me dizer qual propósito é esse? Qual o propósito de você estar aqui na igreja, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo? Eu vejo como um propósito de salvação. Nós estamos numa jornada, nós estamos em uma busca. Em busca essa que se chama salvação. Só você que quer ser salvo, levanta a mão para o céu. Olha, toda a igreja quer ser salva. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita. Ela é bem clara quando ela diz, renuncie-se a si mesmo. Jesus sabia que não seria fácil. Por isso que ele disse, toma sobre si a sua cruz. Porque a cruz sobre os seus ombros, ela será pesada. Ela vai te fadigar. Ela vai te trazer consequências difíceis, duras. Mas que lá na frente, você vai alcançar o propósito. E olhando para esta palavra, irmãos, eu vejo Deus Todo-Poderoso. Ele tinha um propósito para a humanidade. Para você entender que a renúncia, ela não é fácil. Então o que eu quero que você venha entender aqui nesta noite. Para você adquirir a sua salvação, você vai ter que passar por vários tipos de renúncias. Não é somente uma renúncia. É vários tipos de renúncias. Para que você possa alcançar a sua salvação. Então às vezes nós estamos dentro da igreja achando que estamos salvos. Achando que se Jesus voltar hoje, nós vamos morar com Ele no céu. E se nós fizermos uma reflexão e olhar para dentro de nós mesmos, nós vamos entender que nós estamos enganados. Porque quando eu estava lendo esta palavra, meus irmãos, aonde Deus vinha falando ali comigo, não é bem assim. É necessário fazer mais renúncias. E eu falando, Deus, eu renuncio, Senhor. Eu renuncio muitas coisas que eu gosto em prol da sua obra. Mas ele disse, você pode renunciar muito mais. E Deus, ele renunciou o seu próprio filho. Filho esse que se chama Jesus Cristo. Lá em João 3,16, todo mundo conhece. Vai dizer que ele enviou o seu único filho. Para todo aquele que nele crê não pereça. Ele renunciou o seu filho do trono. Ele abriu mão durante um período para que ele viesse à terra em forma de homem, em prol de um propósito. Propósito esse que é eu, que é você que está aqui hoje. Em prol que hoje nós pudéssemos ter acesso a Ele, para que venha haver salvação sobre a minha vida, e sobre a sua vida, e sobre a sua casa, e sobre a sua família, e sobre aqueles que todos você ama. Você acha que foi fácil para Deus pegar o seu filho e colocar ele aqui na terra, para padecer, para ser humilhado, para ser chicoteado, para passar por humilhações? Mas ele entendia que aquela renúncia, haveria um propósito maior lá na frente. Então toda renúncia, irmão, não é fácil. Toda renúncia é dolorosa. Nós vemos uma passagem lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 9, se puder pôr aí no projetor, amém, Midianita? Um homem a qual ele foi escolhido para libertar uma nação. Talvez, acredito eu, que Moisés, quando olhou para aquela situação, talvez ele poderia ter pensado, ou ele até pensou em, não, Senhor, envia outro, porque tem que ser eu. Mas o Senhor o escolheu. E ele teve que seguir o propósito de Deus, porque havia um povo que estava necessitando de uma libertação da escravidão, da mão do faraó no Egito. E diz assim a palavra do Senhor, no versículo 9: E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Versículo 10: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, Moisés, ele recebeu um chamado de Deus, em prol de um propósito, para poder tirar aquele povo do Egito. Mas foi fácil para Moisés? Porque a primeira coisa que Moisés teve que fazer por um período, pastor Renato, foi deixar a sua família de lado. Ele teve que abrir mão da sua esposa,
ele teve que abrir mão dos seus filhos, ele teve que abrir mão do seu conforto, da sua estadia a uma terra onde ele tinha tudo, comia do bom e do melhor, ninguém tratava ele mal, ninguém questionava ele, em prol de um propósito. Mas sabe o que me chama a atenção? Por que Moisés, ele não recusou? Ele poderia ter recusado, irmãos. Ele não recusou porque ele entendeu o propósito de Deus. Quando você e eu entendemos o propósito de Deus, o porquê que Deus te chamou, o porquê que Deus tirou você do lamaçal do pecado, te fez uma nova criatura, te colocou vestes novas, para que você seguisse-o, você abriria mão de tudo, de tudo. Eu não estou dizendo aqui que você não abre mão. Você pode até abrir mão, sim, de algumas coisas. Mas o que Deus está falando para mim e para você nesta noite é abrir mão de tudo. Aleluia. Coloca para mim Filipenses 2:7. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para você entender que a renúncia, irmão, ela é importante nas nossas vidas, para que nós possamos alcançar o propósito divino de Deus. Você vê um sacrifício pago por Moisés, mas foi um sacrifício benéfico, porque todos nós conhecemos o que aconteceu com aquele povo depois que eles saíram do Egito. Eles saíram da escravidão, eles saíram da mão do opressor para herdar uma terra que manava leite e mel. E o que Deus fala para nós nesta noite, irmãos, quando nós renunciamos tudo quanto temos em prol da obra dele, em prol de segui-lo, nós também alcançaremos o projeto da salvação. Então há tempo ainda para mim e para você, irmãos, fazer uma correção sobre as nossas vidas. De que maneira estamos vivendo? De que maneira estamos seguindo este Jesus Cristo? Porque Jesus, ele disse na palavra dele aos seus discípulos, e está dizendo para mim e está dizendo para você nesta noite: renuncie-se a si mesmo. Ô irmão, como é difícil. Não é fácil. Se eu falar para você que é fácil, eu estou mentindo. Não é fácil. Mas toda renúncia dolorosa, lá na frente você vai alcançar um propósito maior. Aí você vê aqui, ó. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo. Não, não é isso não, irmãos. Calma aí. Filipenses 2:7. Aleluia. Filipenses 2:7. Aleluia, esse mesmo, diz assim, ó: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, versículo 8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você vê que Jesus, ele teve um sacrifício, ele teve que renunciar ao seu trono, para que hoje nós pudéssemos ter, irmão, acesso a ele, para que através dele nós venhamos alcançar a salvação, nós venhamos alcançar o projeto, o propósito de salvação para as nossas vidas. Todos nós que estamos aqui, irmão, nós temos o objetivo de ser salvos. Ou nós estamos somente sentados nesse banco, nessa cadeira. Por quê? Eu estou vindo buscar o Senhor Jesus porque eu quero ser salvo. Eu busco por esse projeto. Então Jesus, ele se abdicou do teu trono, para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso a ele. E do que você tem se abdicado? Do que você tem aberto mão, deixado de lado, para alcançar o que Deus tem para você? Talvez, irmão, você tenha retido as bênçãos de Deus na sua casa, na sua família, no meio da tua esposa, no meio do teu marido, porque você não tem renunciado, você não tem deixado de lado tudo. Porque Deus fala, não é somente para você abrir mão de algumas coisas. O interessante desta palavra, que Ele está falando para nós renunciarmos de tudo quanto nós temos. Aleluia. E eu quero falar aqui nesta noite,
de 3 tópicos, de 3 tipos de renúncias que são necessárias na vida de um cristão. Se você verdadeiramente está aqui nesta noite, quer buscar por este propósito, que é o propósito de salvação, essas 3 renúncias são necessárias na minha e na sua vida. Aleluia. A primeira renúncia diz assim: troca de senhorio. Renúncia é abdicar-se do trono da própria vida e deixar de ser o que eu quero para ser o que Deus quer. É a passagem do ego para o Cristo. Irmãos, é você renunciar à sua própria vida, irmãos, os seus interesses, as suas vontades, para viver a vontade de Cristo. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus, lá em Romanos 12, vai falar que ela é boa, perfeita e agradável. Então não tem vontade melhor do que a vontade de Deus, irmãos. Quando nós andamos pelas nossas vontades, nós perecemos, nós erramos, nós colhemos frutos dolorosos, irmãos. E que para voltar para esse caminho novamente, para colher as bênçãos de Deus, é um caminho árduo, é um caminho doloroso. Nós vemos uma história de Davi, irmãos, que vivia as promessas de Deus. O seu trono era repleto de alegria e repleta de bênçãos. Mas quando ele, por um determinado momento, deixou de viver o que Deus tinha para ele, para viver a sua vontade, ele pereceu. Todos conhecem a história de Davi, quando ele pegou Betseba, a mulher do teu servo. Ou seja, será que ele parou para falar com o Senhor naquele momento? Será que ele, na hora que veio a vontade, o desejo da carne, será que ele não podia ter parado e falar: Senhor, tudo que eu estou vivendo hoje, as bênçãos do Senhor, as vitórias na guerra, a prosperidade no reino, será que vale a pena eu me abdicar de tudo isso, Senhor, em prol desta mulher? Ele não pensou nisso, meus irmãos. Será que eu e você pensamos quando o pecado vem à nossa porta? Quando os manjares são oferecidos? Será que nós pensamos em renunciar? Eu não quero, eu renuncio, porque eu estou diante de um propósito para a minha vida. Estou diante de um propósito que pode custar a minha salvação. Então eu não vacilarei. Andai, estou de cantarab, andai. O Senhor nesta noite está te dando a oportunidade, irmão. Como está dando para mim também, de viver o plano perfeito dele em nossas vidas. Muitas das vezes nós queremos viver as nossas vontades, os nossos interesses. Mas qual é a vontade de Deus? Por que Deus me tirou do lamaçal do pecado? Foi somente para sentar numa cadeira? Foi somente para ser um porteiro? Foi somente para recolher uma oferta? Ei, não que não é válido sim. Mas a obra do Senhor, ela é uma escadinha. Você está progredindo? Você tem avançado? Você tem rompido? Ou você está estagnado? Alandakai, asturibikai, andai, astou. Oh, meus irmãos, é bom demais quando o Senhor fala conosco. Aleluia. Então é necessário, irmão, você abrir mão da sua própria vida, dos seus próprios egos. Você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão. No começo da minha conversão, quando tinha jogo do São Paulo, pastor Renato, eu não ia para o culto. O pastor perguntava para a Kelly: cadê o menino? A Kelly falava: está assistindo o jogo do São Paulo. E por um determinado período foi assim. Mas eu entendi, falei: eu preciso renunciar. Hoje, pode ter jogo do São Paulo. Primeiramente, Deus. Primeiramente, a obra do Senhor. Primeiramente, as coisas do Senhor. Eu era fascinado por futebol, ainda sou. Mas não me tira. Se tiver alguma obrigação na casa de Deus, se tiver alguma coisa que envolve o plano de Deus, primeiramente vem o plano de Deus. Depois, se sobrar um tempo, eu vou jogar minha bola. Não é proibido. Aleluia. Mas você não pode fazer da sua vida
o seu próprio senhorio, colocar ela em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem o Cristo. Então esta renúncia é necessária. Se você quer a salvação na sua vida, esta renúncia é necessária na tua vida. Você tem que abrir mão da sua vida, porque a palavra de Deus diz que aquele que perder aqui, ganhará lá. Então se você está querendo ganhar aqui, você vai perder lá. Andai, asturibicanta, arabi, andarai. Mas aqueles que estão perdendo aqui, alamanda cai, asturibicanta. A sua casa está sendo preparada nos lugares celestiais. Andai, astoura, mandaraia. Aleluia. A segunda renúncia diz assim, desapego libertador. Aleluia. Não é odiar as coisas ou pessoas, mas amá-las menos do que Deus. Então, quando você tem coisas na sua vida que você ama mais do que a Deus, está errado. Primeiramente, você tem que amar Deus acima de todas as coisas. Tem pessoas que têm carro, cuida do carro, cuida melhor do carro do que da mulher. Não pode, irmãos. Né, amor? Não pode. Eu ilustro o carro e ilustro a mulher. Tem que ser lá e cá, irmãos. Aleluia. Então você não pode, irmãos, colocar o seu trabalho acima de Deus. Você não pode colocar a sua família acima de Deus. Você não pode colocar a sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos acima de Deus. Não. Primeiro você tem que colocar Deus acima de tudo. E as demais coisas serão acrescentadas, meus irmãos. Se você quer ter uma casa, você não pode amar a casa acima de Deus. Primeiramente vem Deus. Não é que você tem que odiar as coisas ou as pessoas. Não. Você pode ter tudo o que você quer. Você pode. Mas você só não tem porque você não tem sabedoria. Você está atropelando as coisas. Você está colocando as coisas na frente de Deus. E não é assim que funciona. Coloca Lucas 14:33, por favor, meus irmãos. Porque se você acha que servir a Deus, quando você abre mão de certas coisas e outras não, dentro de você, dentro do teu pensamento, você acha que está certo. Você acha que você abrindo mão de determinadas situações já é o suficiente para você herdar a salvação. E não é desta maneira. Lucas 14:33 diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo, fala comigo, tudo, mais forte, tudo, quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, talvez você está achando que você é um discípulo de Jesus. Talvez você está achando que você é um discípulo de Deus. Mas você tem colocado o seu trabalho, você tem colocado a sua esposa, você tem colocado os seus afazeres acima de Deus. Andacai, andalabandarabiastou. Oh, meus irmãos, o plano perfeito da salvação, ela está ainda posta para mim e para você, porque as trombetas podem soar a qualquer momento. Jesus, ele pode vir a qualquer momento, irmãos. Então, nesta noite, através desta palavra, eu reflito o que eu preciso renunciar. Você sabe, eu sei aonde eu preciso renunciar. A minha consciência, quando eu estava preparando esta palavra, o Senhor estava falando comigo. Você sabe o que você precisa renunciar. Você sabe o que você precisa abrir mão. É o seu conforto, é a sua estadia. Você tem que abrir mão para viver o projeto que eu tenho para você. O que você tem vivido não é somente isso que eu tenho para você. É coisas muito mais além. É muito mais além. Mas é necessário você abrir mão de tudo. Às vezes nós queremos ficar no nosso conforto. Tem um evangelismo no sábado. Mas quem quer sair do seu sofá, irmãos? Para ir para a rua. Numa tarde de uma noite. Para pregar o evangelho. Para falar que Deus salva, que Deus liberta, que Deus cura. É necessário você renunciar ao seu conforto. Para viver o projeto de Deus.
o propósito de Deus na sua vida. Você acha que Moisés não queria ficar no seu conforto, irmão? E enfrentar aquela encrenca? E ainda depois conviver com um povo rebelde? Moisés, ele ficou meses longe da sua família para cumprir o propósito de Deus. E nós não queremos abrir mão de algumas horas, de alguns dias, aleluia, para cumprir o projeto de Deus na sua vida. Deus, ele te chamou, irmão, para que você vá e dê frutos. Não foi somente para te libertar e te salvar, não. Deus, ele te chamou para um projeto, como chamou a Moisés. Ele chamou para um projeto. Anda calabandarai. E o que você tem feito? Moisés, ele se levantou e foi. O que você tem feito? Aleluia. Terceira renúncia. Morte para o pecado. É o ato de dizer não aos impulsos da natureza humana, que é orgulho, egoísmo, prazeres ilícitos, etc. Para dizer sim à nova vida em Deus. Então, a terceira renúncia, irmão, é a morte para o pecado. Você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, como diz lá em Romanos 8, portanto agora, aleluia, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo, tudo se fez novo na minha e na sua vida. Então, meu irmão, não olhe mais para trás, não olhe mais para as coisas que não agradam a Jesus. Handarabas torebekai. Afasta tudo isso da sua vida, irmãos. Egoísmo, prazeres ilícitos, vontades da carne, porque a nossa carne, irmão, ela é pecaminosa. E você tem que procurar uma maneira de vencer a sua carne. Muitos vão perder a sua salvação porque não conseguem vencer os desejos da sua carne. Em uma época como essa, como o carnaval, quantos crentes se desviam? Tem crente que fica assistindo o desfile de carnaval na madrugada. Tem crente que fica na madrugada assistindo o desfile de carnaval. Mas quando os homens colocam lá que tem oração 3 horas da manhã, ele não consegue. E para ele está salvo. Mandarabas trebekai. A falta de renúncia vai custar a sua salvação. Aleluia. Renúncias para um propósito. Você tem que entender isso, meu irmão. Você tem que entender isso. Vai valer a pena. Vai valer a pena, não é fácil. Quantos caem, quantos levantam, cai e levanta. Mas o importante é permanecer fiel, aleluia. E entender que Deus te chamou para um propósito. Davi, ele caiu, mas ele se levantou, aleluia. E foi ter com o Senhor Deus, aleluia. A qual o guiou, a qual o conduziu, a qual deu vitória para ele alcançar o propósito. Andarabandacai, alabasturibikiou rabadakaia. Há um propósito de salvação na sua vida. Você vai deixar a falta de renúncia fazer com que você perca esse propósito? Ô meu irmão, ô minha irmã, reflita nesta noite. Reflita, nós estamos aqui de passagem, evangelista Lucas. Nós estamos aqui de passagem. Louvado seja Deus pela sua liderança, pela liderança dos jovens, irmãos. Ontem nós vimos os jovens em um culto numa casa, se não me engano da Yasmin, adorando e glorificando o nome do Senhor, porque eles entenderam o propósito de Deus na vida deles, porque eles poderiam estar pulando o carnaval lá fora, eles poderiam estar se deliciando nos prazeres da carne, mas a palavra do Senhor está dizendo: renuncia à morte, o pecado, renuncia aos prazeres da carne, porque eles querem a salvação. Eles querem uma vida debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. É fácil para eles renunciar ao pecado?
É fácil para esses jovens bonitos estar na escola, e quando vem aquelas meninas jogando o laço, e eles falam: eu não posso, eu não quero. Por quê? Porque eu estou diante de um propósito esse de salvação, e eu não posso perder a minha salvação. Andarabandacai. Uma vez eu conversando com um jovem, irmãos, há muitos anos atrás, hoje para a glória de Deus ele está casado. Ele me chamou para conversar, eu era líder dele, eu e a Keren, acho que a Keren vai até lembrar de quem é, mas não vou falar o nome, bem. Ele conversando com a gente, ele falou assim: tio Naldinho, o que eu faço? Falei: fala, abençoado. Eu estou estudando, né? E as meninas vêm pedir para ficar comigo. Só que eu entendo que diante da palavra de Deus, eu preciso arrumar uma mulher para casar. Eu sou muito novo, eu tenho 15 anos. Vou completar 16. Ele era um menino bonito, e ainda é, né? Um menino bonito. E ali ele falava com força e vigor: eu não posso, eu não quero. Irmãos, imagine para um jovem escutar: olha o tanto de menina atrás de você. Ei, olha quantas meninas bonitas tá pedindo para ficar com você, tá pedindo para namorar com você, e você tá recusando todas. E eu expliquei para ele, falei: continua fiel, porque eles não entendem o propósito de Deus na sua vida. Eles não entendem o projeto de Deus na sua vida. No tempo certo, no tempo determinado, Deus vai preparar uma mulher para você namorar e casar. E o nome do Senhor vai ser glorificado, e o propósito de salvação vai estar continuamente na sua vida, até o dia que Jesus voltar. Então, jovens, falo para vocês: permaneça fiel. Não é fácil. Não é fácil renunciar ao pecado. Não é fácil renunciar aos prazeres da carne. Mas para toda renúncia há um propósito maior. E o propósito maior na vida de vocês é o propósito de salvação. No tempo de Deus vai aparecer as pessoas certas, as mulheres certas, para vocês casar e constituir família para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Então, igreja, a terceira renúncia é a morte para o pecado. Que você possa continuar renunciando, que você possa continuar firme e fiel, porque você vai vencer. Mas não adianta, irmãos, aqueles que acham que porque está renunciando algo e outras não, está salva. A palavra do Senhor diz: tudo quanto tens, tudo, renuncia tudo, irmãos, coloca Deus em primeiro lugar, e você vai viver os planos e os projetos de Deus. Aleluia. E para finalizar, irmãos, eu gostaria de concluir dizendo assim: hoje todos nós estamos em busca de um propósito. Propósito esse familiar, propósito esse material, propósito esse de uma vida boa financeira. Vários tipos de propósito nós corremos atrás diariamente, se sacrificando, lutando. É errado? Não, não é errado, irmãos. Você tem que ter os seus objetivos, sim. Você tem que ter os seus propósitos, sim. Mas lembra, tudo primeiramente, Deus em primeiro lugar. Mas o maior propósito que eu e você temos que nos preocupar é o de salvação. Para isso acontecer, são necessárias renúncias em nossas vidas. Renúncias de coisas que nos afastam do propósito de salvação. O único meio de salvação é através de Jesus. Se há alguma coisa que nos impede de segui-lo, renuncia agora e vem viver o propósito de salvação na sua vida. Coloca lá o texto de João, Evangelho de João 14:6. Se há alguma coisa, irmãos, você sabe, a sua consciência, ela te condena. A sua consciência, ela fala dentro de você. Se há alguma coisa nesta noite que está te impedindo de seguir a Jesus, é os prazeres da carne. Ô irmão, eu não quero abrir mão dos prazeres da carne. Eu quero viver essa vida de regalia. É tão bom estar no meio das rodas dos escarnecedores, bebendo, curtindo ali, vivendo sem responsabilidade nenhuma. É bom, mas fique ciente que o projeto de salvação não vai chegar na sua vida. O projeto de salvação não vai te alcançar, porque você não pode seguir a Jesus andando nesses princípios. Se afasta. João 14:6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se coloca de pé em nome de Jesus. Ministério de louvor. Aleluia, meus irmãos. Glórias a Deus. Deus, Ele tem um projeto de salvação para nós. Mas Ele nos dá a oportunidade de escolhas, de renúncias, de você abrir mão daquilo que você gosta em prol do reino de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Feche os teus olhos nesta noite. Oh, Senhor. O Senhor, Ele te sonda. O Senhor, Ele te conhece. O Senhor, Ele sabe das suas fraquezas. O Senhor, Ele sabe aonde você precisa renunciar. Oh, Jesus, sonda os nossos corações, ó Pai. Assim como o Senhor falou comigo, ó Deus, no profundo do meu coração, aonde eu devo melhorar, aonde eu devo renunciar, ó Pai. Com esta igreja o Senhor também está falando, ó Deus. Anda calabandarai.